Olá, mulheres de joelhos, paz do Senhor, eu sou a Aline Abreu. E eu sou a Cláudia Paiva, a paz do Senhor, mulheres de joelho. Jesus para o cego é a luz. Jesus para o mentiroso é a verdade. Jesus para o faminto é o pão. Jesus para o prisioneiro é a liberdade. Jesus para o sedento é a água da vida. Jesus para o réu é o advogado. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, Claudinha? Vamos conhecer mais de Jesus agora? Vem conosco que agora nós vamos começar a falar quem é Jesus. Ele foi realmente o pão que me alimentou, ele foi o meu refúgio na hora da angústia, ele foi aquele que me ressuscitou. E ao momento que eu comecei a procurar quem era Jesus, eu comecei a entender o plano da salvação. Então, é muito difícil quando a gente não entende algo, a gente viver esse algo. Então, é necessário que nós realmente possamos entender quem é o Senhor e desfrutar com gozo, não só da presença, mas daquilo que Ele preparou para mim e que Ele preparou para você, que Ele preparou para a Aline. E eu preciso explicar para vocês como tudo isso começou. Por quê? Por muito tempo, por muitos anos, eu conheci Jesus com 28 anos e eu passei a minha infância, a minha adolescência e parte da minha vida adulta vendo na Rede Globo as Páscoas com o filme Paixão de Cristo. Porém, não entendia o porquê. Um Jesus que é filho de Deus, um Jesus que é rei, um Jesus que é poderoso, como todos diziam, porque eu não o conhecia, viveu momentos de humilhação, momentos de sofrimento, momentos de angústia, e eu não conseguia compreender, eu simplesmente ignorava. E à medida que eu fui conhecendo Jesus, eu tinha necessidade de saber quem ele era e o porquê de tudo isso e qual era exatamente o plano da salvação. E o plano da salvação, Jesus, ele começou a ter um significado na história, já lá desde o Éden, quando o pecado entrou no homem, na humanidade, através da vida de Eva e de Adão. E no momento em que houve o pecado, que eles caíram, o pecado entrou. Então, Satanás passou a ter legalidade. E a partir do momento que eles foram expulsos do jardim do Éden, Jesus ali começou a projetar o plano da salvação. E o plano da salvação era Jesus. E se nós formos em Zacarias 9, o Senhor nos diz assim: eis que o teu rei virá a ti, ele é justo e tem a salvação, humilde e montado sobre um jumento, sobre um potro, cria de jumenta. Então, poucos conseguem entender, porém, quando de fato acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, muitas pessoas entendem porque receberam a profecia de Zacarias. Porém, os exaltados, os soberbos, os homens da lei não entendiam, porque eles estavam esperando pela entrada triunfal de um rei, de alguém que estivesse com trajes de majestade, de rei, de ouro, de riqueza. E ele veio com trajes totalmente humildes, com uma presença fora da espera deles. Então, eles rejeitaram esse Deus. Eles não creram que esse Deus era Jesus. E ainda no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos diz, lá em Isaías 53:5, que mais ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aqui em Isaías, ele começa já a projetar, a falar, a profetizar quem seria Jesus nas nossas vidas. Então, todo esse percurso, desde Gênesis até o nascimento de Jesus, nada mais, nada menos que o Senhor fez, foi projetar o plano de salvação, para que ele viesse não para agradar o homem, para que ele viesse não para suprir a expectativa do homem, mas para traçar o plano de salvação, trazer luz para as trevas, porque hoje é exatamente assim que eu me vejo. Ele me transportou. Aonde Jesus chega, ele nos tira, ele tira as trevas. Ele é luz, ele ilumina. E Jesus tem esse poder trazido da parte de Deus para a terra. Essa parte que você falou é bem importante. Na verdade, você falou de Gênesis a Malaquias, né, que é o Velho Testamento. Você falou, Jesus está como se ele estivesse planejando, né, essa entrada triunfal dele na história, né? Quando ele põe em prática o plano da salvação. E hoje eu estava realmente lendo algumas coisas a respeito disso, e acho que, na verdade, a melhor colocação que a gente poderia fazer é que o plano já existia antes da fundação do mundo, e ele foi nos revelando de Gênesis a Malaquias como seria, né? E aí, em Mateus, ele começa, aí ele dá o start, que é quando aí realmente a Virgem engravida, e aí toda a história começa a se desenrolar. E eu acho isso brilhante na Bíblia. Eu acho que isso traz uma veracidade da Bíblia que a gente só consegue entender quando a gente começa a estudar ela profundamente, né? Se a gente pega Gênesis e Apocalipse e começa só lendo como um livro, a gente não consegue entender. Porque eu já li Gênesis e Apocalipse como um livro e eu não consegui entender essa profundidade. Que de um livro para o outro não foi escrito pela mesma pessoa, não foi escrito no mesmo tempo, não foi escrito na mesma cidade, não foi escrito no mesmo... Não foi... quem escreveu Gênesis, quem escreveu Jó, quem escreveu Malaquias são as mesmas pessoas? Não são os mesmos, não foi no mesmo tempo, né? A profecia que você citou de Isaías foi escrita 600 anos antes de Jesus nascer. Foi muito tempo antes, né? Então, isso traz a veracidade da Bíblia, né? Jesus já era o verbo era Deus, como a gente vê na palavra, e o verbo estava com Deus, né? E ele estava lá desde antes do mundo fundar. E esse amor, gente, é algo que não dá para entender, porque eu não sei você, mas a minha pergunta sempre foi na minha cabeça, quando eu comecei a estudar a Bíblia. Gente, mas se ele já sabia que ia dar nisso tudo, por que foi que ele não desistiu de construir o mundo? Por que não foi que ele desistiu de pôr a gente nesse planeta? Né? E aí, quando eu comecei a entender que exatamente esse era o amor dele por nós, não tem como não se apaixonar por esse Cristo, que sabia em tudo que ia acontecer, sabia tudo que ele ia ter que fazer. Ele falou, não, eu vou e eu morro por eles. Pode fazer, vai dar problema, vai dar trabalho, mas eu vou para resolver. É de um amor que não dá para entender. Ele é tão infinito que ao longo da história a gente vê quantas vezes ele perdoou. Se ele manda, né, na palavra de Deus, a gente perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7, o que ele fez? É o que ele vive fazendo por nós. Porque desde que nós conhecemos que o mundo é mundo, que existe, que ele criou a humanidade, nós caímos, nós pecamos e levantamos. Alguns se arrependem, ó, o tema do próximo capítulo, e outros não. Então, ele ainda dá o livre-arbítrio para a gente poder fazer as nossas escolhas, traçar o nosso caminho, né? Porque, segundo a palavra de Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Cristo. Então, à medida que eu vou vendo e conforme eu fui tendo a revelação da palavra de Deus, se você, mulher, de joelho, você for lá em Mateus 16,
o Senhor fala da revelação que Pedro teve, porque Pedro foi o único que falou na palavra de Deus que ele era o Deus, que ele era Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, somente Pedro teve essa revelação. Então, hoje eu me coloco no papel de Pedro, porque não basta você ler a palavra, não basta você manusear a Bíblia como um livro. A palavra de Deus, ela necessita de revelação, ela precisa de relacionamento. Então, à medida que você vai desejando ardentemente, como diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro, você vai tendo a revelação da parte de Deus, quem ele é, o que ele é, o que ele representa e o plano dele para a vida de cada uma de nós. Sim, é interessante falar sobre isso, porque na maioria das vezes a gente entende que só ler a palavra é suficiente. É bom a gente entender a parte teórica, né? É bacana também mostra muita coisa, mas nada igual à parte revelada, né? A parte teórica a gente entende o que aconteceu como geografia, como história, que também é importante, faz parte da teologia, mas entender quem é Jesus, quando Deus nos conta, quando o Espírito Santo testifica no nosso espírito, quando a gente consegue entender por revelação quem é Jesus e que amor é esse, é totalmente diferente, né? Porque a palavra nos ensina que as coisas terrenas a gente entende terrenamente, mas as coisas espirituais nós temos que discernir com o nosso espírito. Discernir espiritualmente também. Então, essa é a diferença e a importância de nós buscarmos ter uma vida espiritual, para a gente poder realmente receber o que vem da palavra, que é o discernimento de Deus, né? Discerni-lo. Sim. Essa pergunta, quem é Jesus para você, é uma pergunta que não é nova, né? Naquela época que Jesus andava pela terra, já tinha esse burburinho, meu, quem é esse, né? Quem é esse? Eu acho que a única pessoa que não tinha dúvida, eram duas pessoas que não tinham dúvida de quem ele era Maria, porque, três, Maria, porque o anjo avisou ela, teve revelação. José, porque Deus não é Deus de confusão e teve que avisar o noivo da Virgem. Sim. E o primo dele, João Batista, né? Que quando Maria chega na casa da prima Isabel, que estava grávida de João Batista, o menino no ventre já se agitou. Parece pipoca. Começa a pular. De resto, todos tinham dúvida de quem ele era, né? A gente vê sempre alguém perguntando, eu estava lendo aqui em João 6, ele falando de quem não comer a carne, não beber o sangue dele, fazendo analogia com o que viria depois, né, da ceia do Senhor, e o pessoal perguntando, como é que esse homem pode dar a carne dele? Como é que é verdade isso? E quem é esse homem que está falando que vai dar a carne dele pela gente? Assim, as pessoas não conseguiam entender, né, os mestres da lei, os fariseus, os escribas que estudavam a lei, que eram judeus, que estavam esperando o Messias, não conseguiram entender que ele era Jesus. Como você falou, eles estavam esperando alguém majestoso. Como veio daquela cidadezinha, pequenininha, né, de uma família mais simples, ninguém conseguia entender que ele era Jesus, né? E eu fico me perguntando, será que se ele voltasse hoje, assim, do nosso ladinho, que a gente também passaria por isso, gente? Será que a gente não ia reconhecer? Eu não quero ser que nem os discípulos, né? Depois que ele morreu e ele ressuscitou, eles não reconheceram ele, estavam andando atrás dele, falando com eles, e os discípulos não reconheceram ele. Então, realmente... não reconheceram. Não reconheceram. E o engraçado é porque como é importante a gente entender a história, né? O porquê que Jesus veio. Então, existe toda uma lei, né, no passado, que partiu da lei mosaica, onde ao pecar, o pecado seria perdoado se o pecador oferecesse um sacrifício, se ele derramasse sangue. Então, eles tinham que escolher o melhor novelho, o melhor da sua criação, do seu rebanho, para poder oferecer em sacrifício ao Senhor, para que eles recebessem o perdão. E ficou uma forma muito banalizada. Isso, se você quiser conferir, você pode, né? Tá indo para a palavra de Deus, no Pentateuco. O Pentateuco é os 5 primeiros livros
da Bíblia que foram escritos por Moisés, que é Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Números e Levíticos. Levíticos. E dentro desse Pentateuco existiam todos os mandamentos, todas as ordenanças do Senhor. E dentro disso começou a ser muito banalizado o pecado e as pessoas começaram a pecar descontroladamente e quando pecavam elas iam lá e matavam mais um animal. E o Senhor, Deus, começou a ficar chateado, começou a ficar revoltado, começou a ficar entristecido com a atitude que as pessoas estavam tendo por não se importarem mais com Deus, em ter uma vida correta, porque ficou muito fácil pecar. E a partir desse momento o Senhor falou, não vai ter mais esse tipo de sacrifício, não vai ser mais dessa forma que eu vou derramar o arrependimento ou que eu vou perdoar vocês. Agora eu vou mandar o sacrifício vivo, o cordeiro, que vai ser o sacrifício que vai morrer para que o meu povo se reconcilie novamente comigo. Para que os meus filhos se reconciliem novamente comigo, porque até então, antigamente, nós não tínhamos esse acesso ao Senhor. Nós não podíamos orar no nosso quarto e sentir a presença de Deus. Nós não podíamos entrar no santuário, nós não podíamos falar com Deus como nós hoje falamos. E quando eu falo falar com Deus, não é que nós aparecemos e vimos Deus face a face, que nem Moisés enxergou, mas nós podemos sentir e escutar dentro de nós a presença e o falar do Espírito Santo, porque estamos sensíveis à voz dele, estamos num grau de relacionamento que qualquer um pode atingir. Porém, naquela época, no Antigo Testamento, não tinha esse acesso. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. E ainda assim, se ele entrasse e ele estivesse em pecado, ele era consumido, ele era queimado. E ele entrava com um sininho junto com ele, para que se ele caísse, o sino tocasse e eles pudessem puxar ele para fora para poder velar o corpo. Então, se a gente puder... nessa história, a gente pode entender o quê? Existia um véu que cobria o templo. Então, esse véu, quando Jesus vem e a palavra cita, ele foi rasgado. Então, hoje, Jesus veio para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós tivéssemos essa intimidade para nós, para a nossa vida. Tudo isso mediante ao arrependimento. E não vou falar de arrependimento aqui, né, Aline? Você para de falar do assunto seguinte. Arrependimento é no próximo vídeo. Deixa para semana que vem. Aguarda aí vocês, que semana que vem a gente vai falar sobre arrependimento, a gente vai entender melhor. Esse tema que você estava falando agora sobre o tabernáculo, né, que existiam os 3 lugares, e só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para falar com o Espírito Santo ali, para falar com Deus, para entregar oferta, enfim. E não era todo dia, não era quando queria, não era quando precisava. Tinha dia por ano, né? Era uma vez por ano. Era uma vez no ano. E hoje a gente tem livre acesso e não faz. Muitas vezes a gente não faz. Eu vejo agora na quarentena, né? De vez muitas pessoas estarem em casa aproveitando para ter esse momento. A gente acaba, se permitirmos, a gente acaba se perdendo com 1 milhão de coisas que a gente tem durante o dia e não tem o tempo no Santo dos Santos, né? Tem um louvor da Fernanda Brum, que ela canta, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, se você não conhece o Santo dos Santos, acompanhe aí os nossos estudos, que a gente vai chegar lá para falar sobre ele também. E Jesus morreu, um dos motivos foi para que a gente tivesse acesso ao Santo dos Santos, né? Mas eu acho que o maior motivo, né, da morte do Senhor por nós foi o que a Cláudia está falando agora, é a expiação do pecado, né? Que é para termos os nossos pecados perdoados. E para a gente conseguir ter o nosso pecado perdoado, o que é necessário, né? O que foi necessário a morte dele e ponto? Tem mais alguma coisa? Tem mais o que fazer? Só a morte dele já salvou toda a humanidade?
todo mundo pode fazer todas as coisas? Eu acho que essas são perguntas que a gente vai desenrolar durante todo esse nosso conteúdo. A gente vai respondendo aí um pouquinho por dia. Mas hoje, o mais importante que a gente quer que vocês entendam é quem é Jesus, por que ele veio e que tamanho de amor é esse. Foi algo que o Senhor falou muito forte ao meu coração, que a gente precisava passar isso, né, para vocês, que vocês entendessem que tudo que ele fez, todas as decisões que ele tomou, todas as palavras que ele falou, todos os ensinamentos, tudo. Ele não veio para expulsar demônio, ele não veio, apesar dele ter feito, ele não veio para curar doentes, fisicamente falando, apesar dele ter curado, né? A Bíblia nos fala que se fosse catalogar tudo que ele fez, não daria. Ou seja, o que fala aqui é somente o mais importante, não é tudo que ele fez. Ele fez muita coisa enquanto estava no seu ministério. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que absolutamente todas as coisas que ele fez foi por esse amor que a gente não tem como entender. Eu acho que o ápice do momento onde ele mostrou o amor dele por nós foi quando ele estava lá na cruz de morte, mais humilhante, mais vergonhosa que tinha para a época. Não era para qualquer pecado, para qualquer delito, era para quem tinha os piores delitos, né? E ele sofreu morte de cruz, ele foi humilhado, ele recebeu coroa de espinho, né? Coisas que os outros que mereciam, que tinham feito coisas erradas, não receberam, né? E na verdade a gente pode até ver o povo, perdão, Aline, a gente pode até ver o povo escolhendo Barrabás. Sim! Barrabás era assassino. Na palavra do Senhor nos ensina que Barrabás era um assassino. E eles, não, solta aí Barrabás e prende esse doido aí que tá fazendo arruaça. Né? Se a gente for parar para pensar, poxa, você prefere soltar um assassino do que alguém que só tá fazendo arruaça? Vamos dizer que ele estava fazendo, que a gente sabe que não. Mas ainda que ele tivesse, não teria lógica, não tem lógica humana isso, não dá para compreender, né? A gente entende que isso tinha que acontecer. Por amor a nós, isso precisava acontecer. Então, eu entendo que as pessoas ali estavam endurecidas para que o plano do Senhor fosse cumprido. Ele veio para isso, né? Então, ia se cumprir. Mas, ainda assim, eu tenho dificuldade de entender que as pessoas pensavam dessa maneira. E ele lá na cruz, depois de ter passado por tudo que passou, né? Quem já assistiu Paixão de Cristo, meu Deus. Eu tô ansiosa pelo 2, que diz que ainda vai ser mais forte do que o primeiro. Mas eu fico pensando, ele ali na cruz e ainda perdoando. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a gente, a amiga falou mal do seu cabelo. O cabelo dela hoje não tava bom, a raiz dela tá meio sem fazer. Pronto, se deixar, a gente já quer jogar uma pedra, uma bomba na amiga, né? Sim. Aí na passagem fala, mas mestre, quantas vezes a gente tem que perdoar por dia? Nessa pergunta a gente já nota que não entendeu o ponto principal da vinda de Jesus, né? Porque ele é o próprio perdão, ele é o tempo todo nos ensinando isso. Sim. E não é só por nós termos que cumprir, né? Aquilo que Jesus mais rejeitou foi a religiosidade. Então, o Senhor, ele não veio para que nós fôssemos os mesmos. Jesus, ele não veio para que a gente continuasse com as nossas velhas práticas. Então, quando ele derramou, quando eu entendi o que era a cruz, qual era o motivo da cruz, qual foi o plano da salvação, o plano de cruz, porque naquela época a morte de cruz era só realmente pessoas muito maléficas que sofriam essa morte, e era vergonha para quem vivia. E ele nada fez, ele era o rei, ele era o filho de Deus. Então, dentro disso, nós, ao ver o sacrifício dele, o que ele passou, porque por muito menos que nem a Aline falou, nós somos humilhadas, nós levamos patada, nós somos rejeitadas, nós somos excluídas de alguns ciclos de amizade, e nós já ficamos feridas.
Então, e quando ele fala na Bíblia que nós precisamos ser igual a Cristo, ele nos leva a uma profundidade maior. Não é somente aceitar a Jesus, não é um ato simples. Jesus, o mais engraçado, Aline, é que ele não morreu na cruz do Calvário à toa. E o quanto é importante, como é importante nós não somente aceitarmos a Jesus num apelo pelas nossas emoções, porque às vezes estamos fragilizadas, estamos decepcionadas, estamos entristecidas, e alguém faz um apelo, você quer aceitar Jesus? E nós aceitamos pela emoção. Mas, na verdade... E quando nós aceitamos Jesus, nós não sabemos a responsabilidade que é, porque é um comprometimento que nós passamos a ter com Ele. Então, você passa a rejeitar todo o pecado, toda a vida imunda, toda a tristeza, todo o enfadonho da sua vida, toda a vergonha, toda a humilhação, todo o projeto de Satanás criado até então, você aceita e para ser uma nova criatura. Então, Jesus, ele entra não somente, inicialmente, no primeiro momento, você aceita Jesus, a sua roupa continua a mesma, os seus sentimentos continuam o mesmo, porém, é necessário a gente entender o cenário, o motivo da morte dele. Então, ele morreu e ele foi humilhado para que nós pudéssemos ser religados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e ter a salvação. Então, que até então a salvação, ela era designada apenas para os judeus. Porém, o Senhor, a palavra de Deus diz lá em Romanos 11, que os judeus, eles foram adormecidos para não entender o propósito de Deus, para que nós fôssemos atingidos, para que nós fôssemos alcançados. Então, é necessário você não seguir mais a sua vida sem entendimento, sem uma razão. Ele veio para poder nos libertar do nosso eu, da nossa pequenez, da nossa vida triste, da nossa vida vazia, porque o que eu senti quando eu aceitei Jesus e eu comecei a entregar para Ele os meus sentimentos, as minhas desolações, as minhas decepções, o meu sofrimento, o que eu recebi dele foi um preenchimento do vazio que existia aqui no meu peito. E que nada preenchia. Eu me relacionava com outras pessoas, eu adulterava, eu fazia muitas coisas. E nada preenchia. Nada preenchia. Só Jesus, ele pôde entrar e transformar e trazer um propósito para a minha vida. Então é isso que nós queremos que você entenda. Jesus vai muito mais além do que somente eu aceitei Jesus. Eu sou crente, eu sou cristã. É somente a porta, né? É a porta. Aceitei Jesus é só a porta, é só o começo. É assim, é como se fosse um iceberg, é só a pontinha. Ainda tem toda uma vida cristã ali para a gente percorrer e entender e amadurecer, e é só a pontinha. Nossa, apesar de a parte que você conhece a Cristo é muito gostosa, né? Você tem aquela sede, aquela fome, você quer saber mais e você quer não se deixar sem engolir a Bíblia em uma semana. É uma delícia essa fase. Você que está nessa fase, aproveita. É uma fase maravilhosa, uma fase de muita descoberta. Não só de Deus, mas sua mesmo, porque você começa a descobrir que você tinha algo dentro de você que você não sabia, né? Como a Cláudia falou agora. Eu tinha um buraco dentro de mim que eu não entendi o que era. Eu tentava em várias coisas e não conseguia. Eu tinha o mesmo buraco, Cláudia. Partilho com você desse sentimento. Eu conheci a Cris. Acho que a gente foi feito todo mundo com esse buraquinho. E eu conheci a Cristo, eu tinha 14 anos de idade. E antes disso acontecer, eu tinha essa sensação já do buraco. Às vezes eu me recordo de eu morava com a minha avó, e na rua que a minha avó morava, tinha muito adolescente, mas muito, assim, nem sei quantos a gente andava, era um bando. E eu me recordo que, às vezes, eu estava sentada no meio deles e parece que parece cena de filme, assim, porque eu me sentia parada e olhando todo mundo, e todo mundo brincando, rindo, tirando sarro, e eu ficava pensando, e eu falava,
dentro de mim tem um buraco e nada que está suprindo isso. Eu tinha vontade de chorar e às vezes eu até chorava, né? Eu na adolescência, no meio de um monte de adolescente brincando, sorrindo, e eu chorava porque eu sentia algo faltando ali. E logo em seguida, a minha tia foi levada a conhecer a Cristo e levou a minha mãe, que me levou, e uma foi levando a outra. E mesmo assim, eu demorei na minha caminhada cristã para entender que era Cristo que tinha que entrar, né, nesse buraco. Mas quando eu consegui entender, isso foi transformador. Eu demorei muito, porque a minha família ficou indo e voltando para a igreja, então eu meio que ia, meio que voltava com todo mundo, até que eu consegui andar com as minhas próprias pernas. Então, para você que está vendo esse vídeo e sente esse buraco, eu quero que você saiba a partir de hoje que esse buraco só dá para ser ocupado por Jesus. Não tem mais nada que vá ocupar esse buraco, né? Ontem eu estava dando um aconselhamento e eu estava falando exatamente sobre isso. É importante falar que não é marido, não é filho, não é nada. Exatamente o que eu ia falar agora. Eu dei um aconselhamento ontem que eu falei exatamente isso. Essa tristeza que às vezes a gente sente e tenta colocar no marido, né? Ah, não, porque ele não me dá essa alegria, porque ele não faz algo para mim. Ou então, quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Cara, eu quero te falar o seguinte: nada disso preenche esse buraco. Não tem dinheiro, não tem filho, não tem marido, não tem o melhor emprego, não tem a melhor carreira, não tem o melhor amigo, não tem a melhor mãe do mundo. Nada preenche esse buraco. Só Jesus. Só Jesus. E quando preenche também, o resto todo ganha vida nova. Porque a gente não olha mais nada com o mesmo olho, né, Cláudia? A gente passa a olhar tudo diferente, assim. Tudo ganha um brilho especial. A vida ganha outra magnitude. A gente começa a ter uma paz que excede todo entendimento, como a palavra diz. Coisas acontecem e você fala, eu não tenho mais nem o mesmo sentimento que eu tinha antes. E a alegria, né? A alegria, o gozo. Sim, é outro. A alegria. É outro. Tem um louvor da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, né, que ela canta, e ela fala: não tenho tempo para perder com ressentimentos quando me lembro que ele me ama. Gente, essa frase desse louvor, ela desmonta. Eu falo entregada. É demais. Então, me desmonta. Você consegue entender essa profundidade de que mais nada me importa quando eu me lembro que ele me ama? No mínimo metade dos nossos problemas que estão, né, na mente e nas nossas emoções são resolvidas quando a gente lembra que o Senhor nos ama. Ele nos ama, ele nos envolve, ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos, ele sabe ouvir, ele sabe exortar, ele sabe edificar, ele sabe consolar, ele libera uma porção por dia para as nossas vidas daquilo que nós precisamos. Então, é muito importante que você entenda que Jesus, ele não é somente aquele que está lá na cruz, nas igrejas. Ele não é aquela imagem enfraquecida, ele não é aquela imagem de o fracasso. Ainda esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim, ele tentou vir ao mundo, mas ele não conseguiu, porque as pessoas não quiseram. Então ele perdeu. Então a visão, às vezes, que as pessoas têm de Jesus é que por ele ter realmente sido, ele não foi capturado. Ele se entregou. Porque ele mesmo fala isso, né? Se ele quisesse, ele tinha saído. Mas, desde quando ele nasceu, ele sabia o propósito para qual ele estava na Terra. Ele precisava passar pelas dores que nós passamos, porque Jesus é o nosso mediador. Ele está é uma tricotomia. É Deus, são 3 dispensações. Então, é Deus, é Jesus e é o Espírito Santo. Jesus está no meio. Então, ele se fez carne. Para que ele estivesse ao lado do Pai, sendo o nosso mediador, o nosso advogado, que é o que a palavra diz, ele precisava saber exatamente
tudo aquilo que nós vivemos, porque ele também tinha sentimento. Ele também sofreu tentações, com a única diferença que ele não é um pecador. A tentação não o atingiu. Ele é um cordeiro, ele é limpo, ele é branco como a neve. Ele não se sujou, ele não se contaminou nesse mundo, diferente de nós. Então, ele esteve entre nós, a palavra de Deus diz que ele esteve entre nós, ele se fez carne, ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, porém ele não é um pecador, e isso o faz diferente. Então ele está lá junto ao Pai, advogando a nosso favor, porque ele sabe tudo aquilo que nós passamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que você sente dentro de você, a sua tristeza, a sua rejeição, porque ele foi rejeitado. Então, ele pode e tem autoridade, tem propriedade para falar com o Senhor e advogar ao seu favor. E hoje nós temos o Espírito Santo na terra para nos trazer tudo aquilo que ele ouve lá no céu. Se você for lá em João 16, você vai ver que o Senhor fala que quando ele subiu, ele enviou o Consolador para a terra, que é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nada mais ele fala para nós do que aquilo que ele ouve do Pai. Então, tudo que o Pai fala para o Espírito Santo, ele vem e ministra na nossa vida, porque ele ouviu. Então, ele vai ser certeiro, ele vai trazer aquilo que você precisa. Amém. Isso que você falou sobre ele ter vindo para a Terra é algo que eu me perguntava muito também. Eu falava, mas para ele deve ter sido fácil no começo que eu comecei a estudar. Eu falava para ele, deve ter sido fácil, porque ele era Deus, passar por tudo isso é muito fácil. Mas talvez você esteja pensando dessa maneira, mulher. Mas eu quero te dizer que não. Ele abriu mão de ser onipresente, onisciente e onipotente. Ele, quando se fez carne, ele abriu mão de ser Deus naquele momento para ser carne. Porque o nosso corpo humano não aguenta ser Deus. Um espírito de ser Deus dentro dele. Ele era Deus em carne, então ele teve que abrir mão de muita coisa para estar aqui. E algo que o Senhor fala ao meu coração nesse momento é o seguinte: se você nesse momento acha que você está abrindo mão de muita coisa no seu casamento, na sua vida, eu tenho escutado muito isso. Mas eu tenho que abrir mão de muita coisa. Eu tenho que abrir mão de ser feliz para estar dentro do meu casamento. Eu tenho que abrir mão dos meus sonhos. Eu tenho que abrir mão. Cara, Jesus abriu mão de ser Deus em seu lugar, para sofrer em seu lugar, para sofrer no meu lugar, pelos nossos pecados. Então, se você tiver que abrir mão de qualquer coisa para agradar ao Senhor, abra. Lógico que eu não estou falando de relacionamentos abusivos, não estou falando de mulheres que apanham e sofrem violência. Eu estou falando de relacionamentos normais, de problemas cotidianos, tá? Nada que você esteja sofrendo perigo de morte ou algo parecido. Não. Eu estou falando de coisas que que a gente encontra na Bíblia, o Senhor nos dando um aparato legal e a gente acha que a gente pode desistir muito fácil. Não desista, não desista. O Senhor abriu mão de toda a glória dele em favor do seu pecado. Ele carregou o seu pecado na cruz. O pecado que era para você estar carregando. E na tarde desse dia, o Senhor quer te dizer algo. Troca o fardo. O fardo dele é leve e suave. A gente não tem que carregar o nosso fardo, porque ele já carrega o nosso fardo por nós, se nós quisermos. Então, nessa tarde, troca fardo com o Senhor. Começa a carregar o fardo dele que é leve, que é suave. Entrega o seu fardo para o Senhor. Continua com a gente nesses estudos para que você aprenda a melhor maneira de você viver. Porque a palavra do Senhor, essa palavra que o Senhor deixou para nós, ela não é somente um livro para a gente entender quem foi Jesus, mas é um livro onde a gente aprende a viver da melhor maneira possível. Ele é um livro, né? Na verdade, é uma junção de livros que servem como manual de vida para nós, e não somente para vivermos em abundância, não, mas para nós vivermos agradando ao Senhor, que é o mínimo que nós devemos fazer. Nós devemos nos sentir devedoras mesmo, depois de tudo que ele passou por nós. O mínimo que nós devemos sentir no nosso coração é gratidão, e uma gratidão num ponto tão tremendo que a gente só tenha vontade de fazer o que o agrade. Então, que você possa ter se sentido
constrangida, essa é a palavra. Se você não está fazendo o que agrada ao Senhor, que você possa entender, que essa palavra possa penetrar o seu coração de tal maneira que você se sinta constrangida a voltar a fazer ou começar a fazer o que agrada a Jesus, que ainda que ele estava lá no madeiro, olhou para você e falou, não tem problema. Tudo que você fez não tem problema, eu estou morrendo por você da mesma maneira, com o mesmo amor e com a mesma intensidade, porque ele não faz acepção de pessoas. Então fica com a gente. A segunda-feira que vem a gente volta com a segunda aula, com o segundo tema. Eu e a Claudinha estamos dando o nosso máximo, não só no momento da gravação, mas em todo momento a gente tem dado o nosso melhor para que você aí do outro lado da tela possa sentir isso que a gente sente todas as vezes que a gente se junta para orar, todas as vezes que a gente se junta para escolher o tema, todas as vezes que a gente jejua juntas. Nós fazemos tudo isso por amor à sua vida, porque nós podíamos estar fazendo somente entre eu e ela, e ficar somente para mim e para ela. Mas não, nós estamos fazendo isso por amor a você, por amor à sua família, por amor à sua amiga que vai estar precisando um dia, você pode enviar o vídeo para ela. É por amor a qualquer pessoa que tiver contato com esse vídeo. É por amor a você que o Senhor tem nos usado para esse momento. Então aproveita. Isso. Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo, não só o link do nosso Facebook, das nossas redes sociais, mas eu vou deixar para vocês também o link que a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente se apoia, ora uma pela outra. E vou deixar o link do meu WhatsApp pessoal. Se vocês quiserem, depois desse vídeo, conversar sobre algo particular, vocês podem me chamar. E também convidamos vocês, né, Claudinha? Para quarta-feira faremos um plantão tirar dúvidas do nosso vídeo, através do link do Zoom, do aplicativo Zoom. Então já pode baixar e na quarta-feira, dia 6, estejam conosco à noite, às 19h30. A gente vai estar junto ali com vocês, tirando qualquer tipo de dúvida que tenha restado aqui do nosso vídeo. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa, Claudinha? Eu queria só finalizar, porque nós falamos tanto de Jesus, porém ele nos deixou também uma promessa, que ele buscaria a igreja. Então, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está sentado à direita do Pai e ele vai buscar a igreja. E ele não falou quando, nós não sabemos o dia nem a hora, o que a palavra diz. Porém, ele falou que aqueles que estivessem na videira, grudados, ali atentos, esperando a sua volta, estariam ligados nos sinais que ele daria para esse tempo, para que quando estivesse acontecendo algumas coisas que a palavra relata, que é tudo que nós estamos vivendo hoje, o Senhor está próximo. A vinda do Senhor está próxima. Então, nós queremos, sim, que você entre na presença do Senhor, aprenda quem é o Senhor e entre conosco nessa espera pela volta de Jesus, para que estejamos juntas nas bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Mulheres, beijo para vocês. Até quarta no nosso encontro de plantão Tira Dúvidas. Beijo, Claudinha. Beijo, Aline. Fica com Deus. Deus abençoe a todas. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Jesus. Ai. Jesus. Para. Jesus para o prisioneiro. Jesus para o prisioneiro. Eu vou colocar isso no making off no final. Jesus.